Bom dia, gente. Aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, para a turma do 6º ano matutino. Hoje daremos continuidade à unidade 3 do livro Construção dos Mapas, Cartografia e Construção dos Mapas, Projeções Cartográficas e Representações Cartográficas. Bom, gente, em se tratando da ciência geográfica, a cartografia é uma ciência que faz uso de técnicas na produção de mapas e cartas. Um mapa é a representação gráfica em escala geralmente menor de toda e qualquer parte da superfície terrestre em um plano, representando aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais. Os primeiros mapas eram gravados em pedras e argila. Com o passar do tempo, houve uma evolução e os mapas passam a ser representados em tecidos e papiros. Na Idade Moderna, ganha grande importância graças às grandes navegações. Na atualidade, observamos uma verdadeira revolução, pois os mapas são produzidos em computadores com a ajuda de satélites que recolhem os dados para sua produção. Após conhecermos um pouco da história e evolução da cartografia, vamos falar sobre as projeções para a elaboração de mapas. A projeção cilíndrica é a mais utilizada. Conheça também a projeção de Mercator, que é uma das projeções mais famosas, desenvolvida por Gerardus Mercator e foi muito utilizada para as navegações e tem como característica manter a forma dos continentes. Outra projeção cilíndrica bem famosa é a de Peters, que nessa projeção destaca os países subdesenvolvidos. Outra projeção bastante famosa é a projeção cônica. Como o nome já diz, mostra uma projeção em forma de cone. Esse tipo de projeção é utilizada em regiões de latitude média. Já as projeções azimutais ou planas são projetadas sobre um plano de tangência à esfera terrestre. São classificadas em polar, equatorial e oblíqua. Resulta em uma projeção que não mantém dimensões nem a forma dos continentes. As anamórfoses são representações do espaço geográfico de uma forma diferenciada, pois não leva em consideração as formas reais e, dependendo dos dados que quer destacar, assume formas sem padrão com a realidade. Sobre representações cartográficas e escalas, vimos que um mapa é uma representação dos elementos de um determinado espaço em uma superfície plana. Nesse caso, elementos como montanhas, rios e cidades são vistos de cima, e suas representações estão ligadas às dimensões do terreno. E para elaborar essa representação, devemos utilizar as escalas, que podem diminuir as dimensões de determinadas áreas. Falando em escala no mapa, vamos encontrar dois tipos. A primeira, a escala gráfica, que é indicada por um gráfico, como podemos ver, representada em uma linha dividida em vários segmentos. A segunda é a escala numérica, que é representada por uma relação matemática, ou seja, uma razão entre a distância real e a distância no mapa. Agora que conhecemos os tipos de escala, vamos aprender a calcular as escalas numéricas. E o primeiro elemento que devemos conhecer é o quadro de conversão de medidas. Como podemos ver, sempre que andarmos da esquerda para a direita no quadro, vamos multiplicar por 10. E quando fizermos o inverso,
da direita para a esquerda, vamos dividir. Assim conseguiremos chegar a qualquer uma das grandezas representadas no quadro. Logo em seguida, vemos os elementos e as fórmulas para cálculo com escala. Então, os elementos para cálculo com escala numérica são Dzão, que representa a distância real em centímetros, Dzinho, que é a distância no mapa, que sempre vai ser 1 centímetro, e o E, que representa a escala. Logo, teremos as fórmulas para cálculo com escalas, que é E igual a D dividido por D, D igual a Dzinho dividido por E, Dzinho igual a Dzão dividido por E. Como exemplo temos: qual a distância real aproximada entre São Paulo e Londrina? Sabe-se que no mapa de escala 1 para 25 milhões, a distância entre essas cidades mede 2 centímetros em linha reta. Logo, Dzão nós não sabemos qual é. Dzinho é igual a 2 centímetros. E é igual a 25 milhões de centímetros. Ou, fazendo a conversão utilizando o quadro de conversão de medidas, nós dividimos 25 milhões por 100 mil, que vai dar igual a 250 quilômetros. Ou nós fazemos o seguinte: nós pegamos de centímetros e vamos cortando um zero até chegar a quilômetro. No caso, nós cortaríamos os 5 zeros, certo? Então, a gente vai ter Dzão igual a Dzinho vezes E. Então, logo, Dzão vai ser igual a 2 centímetros vezes 250 quilômetros, que vai dar igual a 500 quilômetros. Então, a distância real em linha reta entre São Paulo e Londrina é de aproximadamente 500 quilômetros.